aqui. Senhor, Amém. Senhor, visite cada lar que ouvir essa ministração. Cada pessoa que estiver conectada conosco, que o Senhor venha visitar, venha encher com teu Santo Espírito. Venha, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, derramar mais da tua unção, unção que despedaça o jugo, que separa espírito e alma. Venha derramar mais do teu Santo Espírito em nós, sobre nós, que ele haja conosco através de nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Venha nos guiar, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te invocamos, nós te convidamos, nós clamamos pela tua presença abundante em nosso meio. Nós pedimos que o Senhor venha nos envolver com a tua nuvem de glória, nessa atmosfera de adoração. Ó Senhor, a palavra adoração significa servir, adorar, tem a ver com o nosso estilo de vida, e nós estamos aqui mais uma vez para te servir, passando o que nós temos aprendido para todos aqueles que vierem receber, Senhor. Oh, Senhor, nós te adoramos de todo o coração, em espírito e em verdade. Oh, em todo o tempo, Senhor, no nosso estilo de vida, em nossas atitudes, em nosso amor, em nossa dedicação, em nosso louvor também, Senhor. Oh, papai, nós te amamos, eterno Deus e Pai. Nós nos prostramos diante do teu trono e nós clamamos: Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, o Deus eterno, o qual a eternidade habita nele. O Senhor é. E nós te amamos de todo o coração. Nós queremos agora declarar que nós somos bebês diante do seu trono, Senhor. Nós somos como crianças que não sabemos nada e não podemos nada, Senhor. Nós nos colocamos na nossa posição diante do teu trono magnífico, diante da tua grandiosidade. Oh, magnífico Deus, soberano de todo o universo, venha nos dar mais da tua presença nessa noite. Nada é mais importante do que a tua presença. Espírito Santo maravilhoso, venha saciar nossa sede, venha provocar mais sede, venha provocar mais fome do Senhor. Venha, Senhor, tocando cada um para que haja um senso de urgência em beber de Ti, em se alimentar de Ti, em se encher de Ti, e receber uma unção fresca todos os dias. Oh, Yeshua, cada dia tem seu próprio mal, e nós precisamos da unção de cada dia. Venha nos encher do vinho novo. Em nome de Yeshua HaMashiach, provoque a sua fome, a sua sede, irmãos. Ele está aqui para nos encher. Venha se manifestar entre nós com poder, com liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Nós queremos a tua liberdade em nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, nós te pedimos que nos cubra com sangue. Rode Kandanai Oh, Rekayed Sore Kandanai em nome de Yeshua HaMashiach, Kandanai. nos cobrir com teu Cobre-nos cada com teu sangue. sangue, Jesus. Ora em línguas, ora em línguas. Ole de Hasna Oh, venha nos cobrir com teu sangue, a tudo que amamos, a tudo que se relaciona conosco.
Venha Serikanda nos Hos de revestir com a tua Koyanaya luz. Siriha, sim, Venha nos dar Yeshua. uma blindagem especial, específica para essa guerra. Ala de Kanda Nore Oh, que Kanda não deixa nem Naya. cheira, nem Sidelaya rasa. de Kasu Nos de Kandanaya. esconde debaixo das tuas Sedele asas. Heves de A Kaya nós Reha. e a cada um dos que nós O delicaso, amamos, so a de cada Kover. um que está nessa sala, a cada um que nos De ouve Kandanaya de também no Has de Kaya de YouTube. Koya de Em Has. nome de Yeshua, O dele Hamashia, Kandanaya de Senhor, Kaya de Kandalo. venha cobrir com teu sangue, Ore vestir da Kandanaya tua de luz, Ka. dar uma armadura Sedele completa, Heves de Kandanai. específica para O essa. dele Haya ne Ka, so de Hus. Oh, dere papa papa, yenda De querabá, será Kandanaya de Has de Kaya de Landa renda Heves de de baianta Kandanai. seca na ilha. Ole de Koya ne Heves de Kandanaya de Kaya Vem de se Has. manifestar em Show dele nós, entre kanda nós, na yere através de haste koye nós. de leve siri Em handa nome na de yere. Yeshua Hamashiach, Ore Senhor kanda na Espírito yere haste Santo, ka. Show de nós te kanda no ye. adoramos, nós te Sim, amamos, papai, nós te exaltamos o teu nome. bendecimos, Le de kanda nós nos na ye. rendemos totalmente Ole a siri kaya de ti. koye de heve Oh, siri toma kanda na ye. posse de nossas Show vidas, de kanda na Espírito yere kanda Santo. na yere Que o haste sangue ka. de Yeshua venha cobrir cada um dos nossos familiares, dos Na yere nossos handa na yere ka. amados, Show dele todos os kovas nossos na yere pais, haste filhos, ka. irmãos, tios, tias, Sedere handa filhos, no yere sobrinhos, haste de rei, primos, primas, Ole animais, de tudo que Kandanai, nós amamos, Shu todos de que nós Kandanai, amamos. Nós colocamos Sedele debaixo Heves do de sangue Kandanai de Rehas, Yeshua, sim, Yeshua, Hamashia. debaixo do teu Renda, sangue. rebaixeira, que na Ale de Heves de Kandanai Rehas de aleluia, aleluia, aleluia. Ala de O Haya Senhor de é Ko, conosco. Há uma nuvem de glória. Regaíxa. Há uma nuvem de glória. Ara de Kandanai Rehas de Aleluia, Koya Heves de aleluia, Kandanai Rehas aleluia. de Ka. Oh, Lo Santo, Sere Kandanai Santo, Rekaya de Santo, Hos de Heves na Rehas de Santo Espírito está em nosso meio. Shu de Landanai Reka. Oh, de Carebaxê. Haja cura, haja libertação. Sere Kandanai Haja de provisão, haja milagre, haja portas abertas, haja Anehandanai, níveis em ti, haja, Nerekuva Shirikandanai haja Rehasika, luz onde houve trevas, em nome de Yeshua Hamashia, em todas as Paradehandanai Rekaya esferas da vida Rehas, dos seus filhos, Senhor. Haja luz. Redehas Oh, Shirikas. ribacheira, ne. Aleluia, Ah, glória a Deus. oh, Santo, aleluia, Santo, aleluia, Santo é o teu aleluia. nome, Yeshua. Tu és Santo, Santo é santo, o teu nome. santo, 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 santo. Glória a Deus, aleluia. És santo, santo, santo. Nerehas de Kaya Ruya de Handanai Rehas. Ó Deus, tu és maravilhoso, todo-poderoso. Eu vou compartilhar a tela com vocês, irmãos. Vou pedir que todos deixem o microfone fechado, tá? Que nós vamos começar a estudar agora sobre as leis da herança espiritual. Já passei uma pincelada sobre isso anteriormente. E agora a gente vai passar para vocês essa segunda aula sobre as leis da herança. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, tá vendo direitinho. Amém. Então vamos lá, as leis da herança. Na semana passada a gente passou a primeira aula, nós demos uma pincelada sobre as questões das heranças, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? E quem não assistiu, pode assistir, que está no YouTube. Amém? Eita, eu cheguei a sair aqui na. Por que você não está funcionando? Aleluia.
Eu tenho dificuldade com esse negócio. Amém. Não está funcionando. Vamos assim mesmo. As leis da herança, né? Esse documento é uma exploração detalhada da herança espiritual e suas implicações em nossas vidas. Nós abordaremos a lei da herança e como as ações de nossos antepassados podem influenciar nossa jornada. A lei da herança, além de discutir a importância de renunciar a certos legados para alcançar a libertação espiritual, a compreensão desses conceitos é essencial para identificar as raízes dos ataques que enfrentamos e para nos equipar com as ferramentas necessárias para superá-los. Na verdade, a gente fala assim, herança espiritual, maldição hereditária, aí eu acho isso um tema muito raso, mas esse não é um tema muito raso. Nós vamos ver um pouquinho à frente que não. Mas não está dando não esse negócio aqui, viu? Antes estava tão bom semana passada. Por que que agora está assim tão feio de usar? Aqui. Lei da herança e seus níveis de abrangência. A lei da herança descreve a influência que sofremos devido às consequências dos erros de nossos antepassados. Essa lei apresenta 3 níveis de abrangência que são cruciais para entendermos como os padrões de comportamento e as decisões de nossos antepassados podem afetar nossa vida atual. 1. Herança pessoal, refere-se ao legado que cada indivíduo deixa para seus descendentes, né? Influenciando diretamente a semeadura de seus filhos, caso os nossos antepassados, né, deixam semeaduras que nós colhemos. Herança familiar, no caso aqui da herança pessoal, o que você semeia hoje, seus filhos vão colher depois. Né? A herança familiar diz respeito ao que nossos pais plantaram e que nós estamos colhendo, sendo uma consequência direta de suas escolhas. Herança territorial relaciona-se ao ambiente e às práticas culturais do lugar onde vivemos e afetando-nos, mesmo que não tenhamos participado ativamente delas. Isso aqui é uma coisa muito séria, gente. Eu queria pedir para vocês verem tudo que está acontecendo na terra onde vocês moram. Tá? Mais para frente a gente vai ver o quanto isso é sério e como agir com isso. É muito simples. Mas sem fazer isso, a nossa vida está sofrendo várias coisas que não deveria e não precisava se a gente soubesse disso antes, né? Eu vou passar, vou falar mais sobre isso mais para frente. A renúncia de heranças espirituais negativas é fundamental. Tem alguém com o microfone aberto. Feche o microfone, por favor. É fundamental reconhecer e renunciar às heranças espirituais malignas que podem estar causando ataques em nossas vidas. Isso inclui a renúncia de cargos ancestrais. Eu estava fechando o microfone, essa mulher falou que estava dando para escutar. O quê? Não estou entendendo. Pode falar. Quem está falando aí? Por favor, feche o microfone, porque senão não consigo passar aqui, eu perco o raciocínio, tá? Então, é fundamental reconhecer e renunciar às heranças espirituais malignas que podem estar causando ataques em nossas vidas. Está todo mundo ouvindo bem aí? Sim, está ouvindo bem. Sim, estou ouvindo, apóstolo.
Amém. Então tá bom, o áudio tá bom, né? Sim. Então vamos lá. Renúncia de heranças espirituais negativas. É fundamental reconhecer e renunciar às heranças espirituais malignas que podem estar causando ataques em nossas vidas. Isso inclui renúncia de cargas ancestrais, de realezas e patentes. Eu já falei sobre isso um pouco com vocês, porque muitas vezes a gente tem patentes e realezas na ancestralidade e a gente não sabe. E esses governantes podem ter feito muitas coisas que também a gente não sabe, que prejudica a gente até hoje. A gente vai vendo mais para frente aí, vocês vão ver o quanto essas coisas são essenciais de ter conhecimento e como é tão simples também combater essas influências, tá bom? Bem como libertação de influências malignas associadas a práticas e crenças prejudiciais, né? Renúncia de realeza é renunciar às cargas ancestrais. É uma forma de você estar se livrando dessas cargas, é só renunciar. Realeza é renunciar às cargas ancestrais de realeza, pois no mundo espiritual as coroas, as patentes dessa realeza podem estar sobre nós, atraindo ataques. Por exemplo, os inimigos dessas realezas, a legalidade que essas realezas deram. Se você tem uma coroa de uma realeza que fez muito mal, ela deu legalidade. Isso está ali visível no mundo espiritual e atrai ataques. Por exemplo, uma capa, né? Eu já falei de braceletes, né? De os artefatos das patentes ancestrais. A gente precisa orar renunciando a tudo. E tudo que você for renunciar, é importante você ter um ato profético. Por exemplo, você vai comer da árvore da vida, você pega o fruto e come realmente. Você vai agir lá nas cortes celestiais, no final você assina. Você vai lançar um decreto, trocar um decreto numa cidade, na vida de uma pessoa, você assina ele. Você vai renunciar a esses artefatos, essas coisas de rei, por exemplo, coroa, você arranca a coroa, entrega na mão do anjo e fala, eu renuncio. Você vai, entende? Por isso que é importante você fazer um mapeamento da sua ancestralidade para fazer uma árvore genealógica, né? É muito legal lá. Israel tem uma empresa que faz isso e que você, quando você vai ver, você vai na árvore genealógica, você vai ver seus parentes no mundo inteiro online ali naquela árvore genealógica, com o exame de DNA que você faz. É muito legal. E não é caro. Um dia desse ainda vou fazer ainda. É muito legal você saber sobre isso. A gente não tem essa cultura de saber nem quem foi nossos bisavós, o que eles faziam, né? Aí quando você vai ver, você não imaginava nunca que seu pai era, que seu avô era maçom. E olha a carga espiritual que uma pessoa na maçonaria traz, né? Então, é importante saber da sua ancestralidade. Mesmo não sabendo, tem umas pautas que eu tenho que ajudam muito nisso. Depois, quem quiser, me procura que eu passo, tá? Libertação de influências, eu falei isso na aula passada, né? Mas quem for fazer, eu preciso que faça um jejum primeiro, pelo menos um dia, para poder fazer essa pauta, tá bom? E eu não sei, tem algumas pessoas que eu vou dar para fazer, mas tem outros que eu não vou querer que faça sozinho. Tem que ter cuidado, né? Responsabilidade com essas coisas. Libertação de influências. Devemos nos libertar das influências da rainha dos céus. Não é rainha dos céus, não. Isso aqui está errado. É rainha do céu. Eu vou até tirar isso aqui, tá? Que quem é rei dos céus é Deus. Tem rainha dos céus, não.
do céu. E de outras entidades que trazem contaminação, como a sexual e a miséria. O que é a Rainha do Céu, gente? A Rainha do Céu está ligada a Lilith, Astarote, são 4, elas trabalham juntos. Aí embaixo dela tem os comandos de cada uma delas, são vários. E aí, geralmente, muita influência na área sexual, e a área sexual está completamente ligada à área financeira, tá? Então, essas coisas vão trazer consequência na área sexual e principalmente na área financeira. A quebra de pactos, é necessário quebrar os pactos, renunciar às vestes da miséria, abandonando as influências malignas que nos prendem. Essas coisas todas para trás, a gente tem que renunciar e arrancar as vestes da miséria, as vestes de tudo isso, todas essas frequências que essas coisas todas trazem. Então, isso tudo é para vocês estarem aprendendo como mapear também uma vida de uma pessoa que vocês forem fazer libertação, né? A gente explica para fazer na gente e nos outros. No caso, vocês vão ter que também estar igual a gente começa a libertação como? Com aquela ficha de libertação que tem 8 páginas, que a pessoa ali vai marcar com X, vai assinalar ali todas as opções que falam ali de vários tipos de pecado, desde a nossa quarta geração até hoje, e você vai preenchendo, preenchendo aquilo ali, para depois haver uma confissão, né? Pedir o Espírito Santo para dar arrependimento sincero, confessar, pedir perdão, e ali é o primeiro passo da libertação. A pessoa tem que estar disposta a perdoar, como na aula passada a gente falou que quem não está disposto a perdoar não pode passar por libertação, porque não vai fazer nenhum sentido na vida da pessoa, porque você trabalha e ela continua ali com a falta de perdão e não tem como, porque Deus ele vai perdoar quando você perdoa, né? Então, se você não perdoa, infelizmente é difícil a gente ajudar, e tem essa questão. Então é isso, quebrar esses pactos, né? Os pactos a gente quebra discernindo altares, fazendo esses mapeamentos, confessando. Muitas coisas só a confissão já é o suficiente. Outras precisa derrubar altares, outras precisa fazer altares, né? Como eu já venho ensinando aí no canal, tem vários vídeos falando sobre isso já. As consequências da desobediência às leis espirituais. A desobediência às leis espirituais pode acarretar uma série de consequências negativas, né, malignas, incluindo ataques na área da miséria, problemas relacionados a vícios, práticas ilícitas e até mesmo influências territoriais que afetam nossa vida sem que tenhamos consciência. Ataques na miséria, por exemplo, uma situação que acontece na sua cidade, que é pecado, e aquilo pode afetar a sua vida financeira, consequências de envolvimentos com práticas que estimulam a pobreza e a escassez. Contaminação sexual, resultado na influência de entidades que promovem a imoralidade e a depravação. Quando você peca, né, tem desobediência na área sexual, você se contamina, né? E os resultados são esses. Aí vai vir ilegalidade para espíritos imundos, que eu já expliquei o que é, não são demônios, são espíritos imundos. Claro que os demônios também vão influenciar, mas quem vai atuar mais forte nisso são os espíritos imundos, que são vampiros, que vão vir colher o sêmen, né, o líquido derramado de sangue branco, tanto feminino quanto masculino, e ali ele vai se estabelecer, criando uma cadeia de pecados para que a família fique escravizada,
E aí todo mundo da família, quando um peca, todo mundo é contaminado. As influências territoriais, elas têm efeito das práticas culturais e espirituais do território em que vivemos, mesmo que não participemos delas ativamente. Por exemplo, se você... Eu estou aqui, tem um monte de gente lá no bar bebendo. Tá, a bebida, muitas vezes na Bíblia, não está em pecado, né? Mas para nós não serve, né? Eu mesmo não acho legal o crente beber, não. Porque a bebida ela traz um efeito no corpo, na parte energética, que vai abrir as portas para o mal. Mas tem gente que está pecando mesmo, né? Que está ali, ou que está usando droga, tudo na sua cidade, no seu bairro, tudo isso afeta a gente. Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos saber mais para frente, tá bom? Herança espiritual no Novo Testamento. O conceito de herança espiritual e suas implicações também são abordados no Novo Testamento, onde encontramos referências claras e influência das ações dos antepassados na vida dos descendentes. Aí está escrito lá em Mateus 23, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas aqui já está citando, ó, se tivéssemos vivido, o pessoal falando lá, ó, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Mas Yeshua vai falar mais nesse período aqui. Esse versículo ilustra a ideia de que somos influenciados pelos atos de nossos antepassados e que, sem o devido cuidado, podemos repetir seus erros e sofrer as mesmas consequências. Exemplos bíblicos de herança espiritual, porque assim nós estamos fazendo uma imersão de fundamentos da libertação. Então, é fundamental que a gente aborde também a herança espiritual, né? Não é o meu tema predileto, mas, né, não tem como não abordar esse tema, já que nós estamos fazendo uma imersão sobre fundamentos. A Bíblia está repleta de exemplos que demonstram a realidade da herança espiritual e como ela pode se manifestar na vida das pessoas. Em Mateus 23, Jesus adverte sobre a repetição dos erros dos antepassados e a consequente medida que se enche com a iniquidade. O caso do menino possesso, em Marcos 9:17, mostra como a herança espiritual pode afetar até mesmo as crianças, que são inocentes e sem legalidade própria. A história de Esther e o cetro real ilustra a importância da atualidade espiritual e como ela pode ser usada para proteção ou para perpetuar a opressão. Desafios e libertação na herança espiritual. A libertação das amarras na herança espiritual é um processo que exige conhecimento, renúncia e confronto com as iniquidades que nos prendem, reconhecimento. Identificar influências negativas e os padrões herdados é o primeiro passo para a libertação. Como eu falei acima, é muito importante fazer um mapeamento. Quando você vai fazer libertação na vida de uma pessoa, eu tenho ali um, um modelo que vai te dar tipo um guia de como que você vai fazer um mapeamento na vida dessa pessoa, tá? Não é aquele guia de narrativa biográfica, aquele lá é para discernir altares. Mas para fazer o mapeamento na vida de uma pessoa, eu tenho um outro ali que vai ser um guia muito bom para vocês que estão começando a fazer libertação, estão aprendendo sobre esse tema, tá? Sobre esse ministério, que inclusive é extremamente necessário, principalmente na área de aconselhamento, né? Aconselhamento na área de libertação, não só dar conselhos, né? Aconselhamento espiritual, conselho espiritual que eu falo, mas no sentido de discernir, receber de Deus a direção que a pessoa tem que ter para ser livre de uma situação que ela está escravizada.
né? Então, o reconhecimento é fundamental. Discernir isso precisa também estar desenvolvendo discernimento. Discernimento você desenvolve como? Lendo muito a Bíblia, mas no sentido de pedir a Deus para te revelar o que está por trás das letras, pedindo a Ele para ativar os códigos que tem na palavra dele no seu espírito. Isso vai começar a te treinar para um discernimento, mas eu vou dar uma ministração também depois só sobre como desenvolver o discernimento, tá? Identificar as influências negativas e os padrões herdados, padrões pecaminosos, cadeias de pecados nas famílias, é o primeiro passo para a libertação. Segundo, renúncia. A renúncia, como eu falei, né, que é o primeiro passo, você vai preencher aquela ficha, você está fazendo um mapeamento, mas aquele ali é o primeiro passozinho mais superficial. Depois tem um mapeamento que eu estou falando, né, que ali já houve uma renúncia, que todo mundo que faz aquela ficha já vai pedir perdão por cada coisa ali na direção do Espírito, né? A gente orando junto. Mas depois vem esse mapeamento mais profundo. E aí vai vir uma renúncia de todas as heranças malignas, né? Que é essencial isso para romper com ciclos de ataque de opressão. Mas também é importante lembrar que nós precisamos também reivindicar nossas heranças boas, porque elas são roubadas por esses ataques espirituais. Muitas vezes a gente não vive muitas coisas que são heranças nossas, que nossos familiares plantaram coisas boas, e a gente é roubado, e a gente precisa reivindicar isso também, tá? Nós temos direito a reivindicar isso, tá bom? E eles são obrigados a devolver até 2 vezes mais. Confrontar as iniquidades e buscar a purificação através da limpeza do DNA. Isso exige um processo de libertação. Por quê? Limpeza do DNA envolve muitas coisas. Envolve renúncia, envolve derrubada de altar e levantada de altar, e envolve mudança de comportamento, né? E envolve principalmente essa questão de pedir os anjos para vir executar tudo isso e levar o sangue de Yeshua no nosso passado, cobrir cada área de pecado, cada rompimento no nosso DNA, né, por onde eles entraram, o mal entrou, né, e assim tudo ser curado, assim a alma também ser restaurada. Precisa também da restauração da alma, para que haja uma limpeza do DNA. E essa parte de renúncia na nossa ancestralidade, isso vai ser a parte da raiz da limpeza do DNA. Influência territorial, corporativismo espiritual. O conceito de corporativismo espiritual sugere que estamos conectados não apenas com a nossa família, mas também com o nosso território, o que pode trazer influências positivas ou negativas para nossas vidas, né? Por exemplo, se você faz parte de uma igreja, tudo que tem naquela igreja, se um pecar, todos vão receber as consequências. Se na sua família um pecar, todos vão receber as consequências. O povo em Israel, eles vivem muito em comunidade, eles sabem, eles têm essa ideia muito clara que se um errar, todos recebem, né? Então, assim, a conexão familiar, né? Estamos ligados espiritualmente à nossa família e às heranças que nos são passadas. Isso eu já falei. Conexão territorial. As práticas culturais e espirituais do local onde vivemos nos afetam. Por exemplo, você vai num rodeio, aí você está lá, você não sabe de nada que está rolando ali. Você está ali vendo o cara
correr atrás do boi, sei lá, aquela confusão toda, que eu nem sei direito como é que é, porque eu não gosto, né? Aí depois você acha que está tudo bem, só que não, porque ali foi sacrificado, um boi é sacrificado, né, para uma entidade em cada rodeio desse, e a gente nem sabe, né? Então, a renúncia e o perdão, para nos libertarmos das influências, devemos renunciar, pedir perdão pelas iniquidades do nosso território, da nossa família, da nossa igreja. Por isso que tem muita oração que a gente faz, né? Peço perdão pelos nossos familiares, pelo meu bairro, pela minha cidade, pela minha nação e pelo corpo de Cristo. Isso é ideal fazer em cada oração que a gente vai, todos os dias a gente fazendo as nossas orações. Herança territorial precisa ser renunciada, né? Isso aqui eu já falei várias vezes. Uma questão muito séria é o nível territorial de herança. O território fala daquilo que eu participo, do que é comum, seu território que você já participou, que tipo de festas no seu território você já participou. Por exemplo, você vai no rodeio, eu já acabei de falar isso aqui, né? Eu falei antes de ler. Você já participou, essa influência está sobre você, você precisa renunciar a isso, né? Esse território tem uma influência sobre a sua vida porque parte do princípio do corporativismo espiritual. Você é um corpo com a família, você é um corpo com o bairro, você é um corpo com o estado, é um corpo com a nação. Mas, gente, eu não estou lá no Marquês de Sapucaí, no Carnaval, mas o que estão fazendo lá? Se você não renunciar na sua vida, você passa a ter implicações sobre aquilo. E o lindo é que quando você diz, Senhor, eu peço perdão pela ignorância do teu povo e culto a Satanás no Marquês de Sapucaí, eu renuncio essa festa na minha vida, a minha nação, eu renuncio essa festa, a minha nação ter participado disso, eu peço perdão. Imediatamente o sangue de Yeshua vem te cobrir, e quando vier o juízo sobre aquilo ali, você vai ficar livre, você está livre. Você é como a casa, você e sua casa são preservados, porque é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio do anjo da morte que ia passar lá nas casas e vai visitar o povo lá no Egito, mas o sangue do cordeiro estava nos umbrais da casa do povo de Deus. Então é bem simples. Você procurar, só que você tem que ter esse trabalho, você tem que botar suas anteninhas para funcionar. O que aconteceu aqui nesse lugar? O que já aconteceu? O que está acontecendo? O que eles estão fazendo? E pedir e falar perdão, Senhor, por tudo que foi feito aqui até hoje, e perdão, e cada vez que você souber que fizeram alguma coisa, Senhor, perdão, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelo meu povo. E aí, na hora, o sangue de Jesus vem e cobre você e sua casa, entende? Simples assim. Só que se a gente não sabe, a gente não faz, né? Aí que vem o problema. A lei da herança no Novo Testamento. Vamos, então, aprofundar um pouquinho essa questão da lei da herança no Novo Testamento. Veja bem, esse texto de Mateus 23, olha só o que ele diz. Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, da medida de vossos pais. O que esse texto está dizendo? Jesus, no capítulo 23 de Mateus, exatamente ali, no seu discurso, em relação ao fato de que ele derrubaria o templo e ele construiria ele em 3 dias, toda essa história que você já conhece, e no meio daquela situação,
Os fariseus ficam irados com as revelações de Yeshua, porque eles não entendem aquilo e começam a confrontar e discutir com Yeshua, até que ele diz: olha, só assim, olha, como seus pais mataram profetas, vocês também vão matar. Enchei-vos da medida dos vossos pais. O que é encher as medidas dos vossos pais? É o período em que a iniquidade, aquilo que está na genética, vai se potencializando, a carga vai potencializando e ela rompe, eclode e se manifesta quando a medida enche. A iniquidade se manifesta e Yeshua disse para eles: serpentes, raça de víboras. Quando Jesus disse isso, ele está reconhecendo que a genética daquele povo está contaminada desde o Éden. Entenderam isso? O que o Eterno falou para a serpente no Éden? Vou colocar a inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Então havia ali uma guerra de sementes. Os códigos de Deus confrontando os códigos da serpente. Mas essa é uma questão mais complexa. Fica para outra ocasião, né? Jesus chamando os fariseus de raça de víboras, Jesus estava identificando algo que estava no DNA deles. Porém, Yeshua não só identificou isso, mas também confrontou, dizendo: vocês vão fazer o que os seus pais fizeram. É só o tempo da medida encher. Aqui está um texto claro, óbvio, de que a herança espiritual é real. Aquilo que está na minha genética, percebe? E quando Jesus deixa claro, olha só o que vocês vão encher, a medida, vocês vão matar profetas. Claro que ele estava falando dele mesmo, né? Ele estava falando de si mesmo. Ele estava falando dos apóstolos que iriam morrer também perseguidos, que iriam ser mortos por eles. E Yeshua diz uma coisa tremenda, né? Vocês vão fazer o que seus pais fizeram, e vai recair sobre vocês o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias. Ou seja, ele está falando desde o Éden, o código da serpente, no DNA daquele povo, né, que matava os profetas e que iam matar ele, que iam matar os apóstolos. Então, aí vem a questão da incredulidade, né? Que aí a gente vai passar para outro texto agora, que depois a gente continua sobre essa questão, né, dos códigos da serpente. Depois eu vou fazer uma live sobre isso, mas eu prefiro falar mais das coisas de Deus do que das coisas dessas serpentes, sabe? Mas eu vou fazer porque a gente precisa saber, né? Incredulidade. Outro texto que vai corroborar sobre isso é Marcos 9:17. Um texto muito famoso que você conhece, daquela situação em que trouxeram o filho de um homem possesso com o espírito mudo, e o pai vai dando a descrição, que esse espírito lançava-o por terra. E Yeshua pergunta para esse pai: desde quando se sucede isso com essa criança? Aí ele diz: desde a infância. E respondeu: e muitas vezes tem lançado ele no fogo e na água. Veja bem, um menino atormentado por uma casta demoníaca desde a infância. Desde a infância, significa o quê? Que as crianças ficam possessas também. E não é por conta de nada do que elas fizeram, é por conta de herança familiar. Porém, a criança não tem legalidade. Também pode ser até pelo local onde ela está morando.
Às vezes nem é por herança, às vezes é o local onde ela mora que tem uma frequência que está trazendo problema na vida da criança. Porém, a criança não tem legalidade, não tem entendimento ou consciência de pecado para que isso justifique um processo de possessão. Então, com que autoridade esses demônios estavam perseguindo esse menino? Uma criança desde a infância. Olha só, que o texto vai dizer que ele era lançado no fogo, na terra e na água. O que isso significa? Fogo, terra e água são elementos que, de acordo com seu nascimento, você passa a ter jurisdição profética sobre esse elemento, tá? Se você nasceu numa data que o trono que está em vigência é um espírito que domina o elemento água, espírito das águas, por exemplo, Lilith, você tem tanto que combater Lilith na sua vida, quanto você tem autoridade sobre esse trono também. E vice-versa nos outros elementos. Autoridade dentro da nossa jurisdição. Então, tem pessoas que têm autoridade para se mover na dinâmica do fogo, outros na dinâmica da terra ou da água, e outros do ar. Porém, assim como nós temos essa viabilidade no reino dos céus, o Satanás sabe copiar muito bem essas coisas. Então, de acordo com os meses e com os tronos do zodíaco, de acordo com aquela data de nascimento, é a vigência daquele período. E aquele período trimestral, estação espiritual, também está sintetizado dentro dessa dinâmica, ou desta divisão de terra, fogo, água e ar. Por exemplo, né? A gente, cada mês, entra um trono em vigência. Agora a gente está na vigência de Leviatã, porém ele não influencia a nossa vida, porque nós sabemos disso, e nós cancelamos a influência deles, pedindo a Deus blindagem, proteção, porque nós temos esse conhecimento, mas a maioria não tem, vive o calendário gregoriano, e aí vive sob essas influências sem nem saber por que está sofrendo. Como a gente já sabe, todo mês a gente faz uma pauta e a gente cancela essas influências e a gente ativa as bênçãos do mês também, que tem uma tribo relacionada, que vai ter um token relacionado, que é uma letra hebraica, que é um portal onde passam determinados anjos para vir atuar na nossa vida e nos proteger, né? E a bênção daquela tribo que aquele filho de Jacó recebeu entra em emanações proféticas na nossa vida, em vigência na nossa vida. Então, cada mês a gente faz isso e a nossa vida é mudada. Fica um mês, depois que você aprendeu a fazer isso, fica um mês sem fazer, para você ver a diferença. Eu fiquei esse mês passado sem fazer. Eu vi a diferença, muita diferença, viu? Em tudo, em todas as áreas. Aí eu fiz uma experiência para ver se realmente mudava e mudou. E aí eu fui lá rapidinho e fiz de novo, fiz a pauta do mês. Aproveitei que era 2 meses de Adar para ver, fiquei um sem fazer para ver se ia mudar mesmo alguma coisa. Menina, não faço nunca mais isso. Então, as estações também. Assim como tem as estações que são de 3 em 3 meses também, os tronos agem em tríades, né? Deixa eu ver esse chat aqui, o que está acontecendo? Tem alguém falando aqui, glórias ao Eterno por isso. Aleluia, Claudinha. Glória a Deus. Então, é isso. Aí nós vamos agora. Cadê você? Aí, de novo, você está falhando? Calma aí, não estou entendendo. Aí. Essas são as tríades que atuam em cada elemento. Olha só, cada elemento.
O fogo tem esses 3 zodíacos, né? É uma matzá, um signo, é uma matzá. Na verdade, a astrologia bíblica antiga, ela não era a astrolatria de hoje, e era uma ciência muito profunda. Inclusive, aqueles magos foram muito mais do que 3, né? Aqueles magos foram guiados pelas estrelas no céu até Yeshua. E eu também tenho depois um conteúdo para passar para vocês sobre essa astronomia, astrologia antiga, que é realmente muito legal de saber, muito interessante e benéfico. E aí tá as tríades, né? Você vê, tem ali o fogo, Sagitário, Leão, Áries, que os seus tronos que utilizam essas constelações para influenciar os seres humanos na Terra, que são Zeus, Polo e Áries. Aí depois tem, né, Touro, Virgem, que é a Terra. Afrodite, Vênus é Touro, Mercúrio, Virgem, Cronos, Moloque, Capricórnio. Aí tem o ar, que é Febros, Urano, Libra, Afrodite. O Aquário é Febros, que é em fevereiro, né? Febros é um mito, um ser da mitologia grega, greco-romana. Urano, planeta, né? Relacionado. Libra, Afrodite. Gêmeos, Mercúrio. Câncer, Lilith. Escorpião, Hades. Peixes, Leviatã. Então, são esses as tríades que atuam em cada elemento. Se você nasceu em um dessas datas correspondentes a essas constelações, esses matzá, se eu tiver alguém que fala hebraico aí, não sei se eu estou falando certo, mas pelo menos a gente lê matzá. E aí, se você nasceu, por exemplo, eu nasci 23 de novembro, então eu tenho que guerrear contra o trono de Zeus. E eu tenho também autoridade sobre os tronos do elemento fogo, né? Você vê que até o meu temperamento tem a ver com fogo, né? Que eu me inflamo facilmente. Eu sou bravo. E aí o Espírito Santo que, né, gerou fruto em mim, mas era bem difícil, porque eu sempre fui muito brava. Deus teve que me trabalhar, graças a Deus que ele me trabalhou muito. E então, assim por diante, né? Aqui está as tríades. Quem estava agindo na vida daquele menino? Gente, tira print disso aqui, ó. Quem não tiver, eu vou tirar print e mandar lá no WhatsApp depois. Para vocês saberem, tá? Importante ter isso, mapinha. Quem estava agindo na vida daquele menino? Veja bem que no texto o pai diz que o menino era perseguido e lançado por terra, pelo fogo e pela água. O que significa isso? Na verdade, a exploração das trevas na vida desse menino estava sob a regência das frequências de câncer, que é Lilith, que são comandos da água. Lilith, como comando da água, fala da serpente voadora, que é a sepultura da frutificidade. Por quê? Lilith, como rainha do céu, é uma devoradora da capacidade fecunda. Ela é uma vampira. Ela é uma devoradora da capacidade fecunda e produtiva da pessoa.
Então, é a sepultura da frutificidade, porque é a morte da sua frutificidade. Sua não, em nome de Jesus, não. O sangue de Jesus está sobre nós. Então, é uma forma de sepultura, por quê? Porque ela devora, destrói a capacidade de frutificar a vida da pessoa, né? Também ele estava sob a regência de Escorpião, ou Hades, quando a sua barriga, seu ventre, era lançado por terra. E Hades fala, então, da sepultura da terra ou do inframundo. Ele também estava sob a regência de Leviatã, que é a serpente marítima. Mas não só esse, dentro do elemento terra, ele também era atacado por Afrodite, que fez referência também a Mercúrio. E também, dentro do elemento fogo, o menino também era atacado por Zeus, Apolo e Áries. Estes três últimos, os comandos da terra, que fala de uma ira, uma fúria, uma raiva por uma ferida, principalmente ligada à paternidade. Quem tem ferida ligada à paternidade precisa muito buscar cura. Uma guerra, né? Cuidado com a guerra dentro de você, porque a guerra interior vai falar da guerra que vai acontecer do lado de fora. Nós vencemos essa guerra com adoração. Adoração ao Deus vivo, de forma a reconhecer Ele como Pai verdadeiro, entregar sua vida completamente a Ele, confiar completamente nele. Então, você vê aqui, na verdade, três níveis de comando que vão convergir em tríades de atuação de frequências demoníacas que aprisionavam a vida desse menino. Provavelmente vinha de uma família altamente mística, uma família desconfigurada. Porém, o pai estava desesperado e Yeshua confronta esse pai. A pergunta é: você acredita? Foi o que Jesus falou para ele. Sim, isso significa que Yeshua estava tratando com a iniquidade da incredulidade, ou seja, a incredulidade, gente, a gente pensa que a gente pode não crer e tudo bem, não. Incredulidade é tratado também como iniquidade. E Yeshua estava tratando a iniquidade da incredulidade na vida desse pai, até que ele confessa: sim, Senhor, eu creio, me cura da minha incredulidade, aumenta a minha fé. E ele pergunta a Yeshua: se podes, faça alguma coisa. E Yeshua diz, Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus estava dizendo: isso que está acontecendo, cuidado que o demônio do teu filho pode ser você mesmo. Às vezes, o que está acontecendo na vida dos filhos é em resposta àquilo que os tronos estão conectando em nós, porque você está deixando uma herança de legalidade para isso. Aquele menino estava preso numa dimensão da lua. E Yeshua faz o quê? Porque Lilith, né, ela atua na lua. Tanto que o título dessa passagem bíblica é o quê? O jovem lunático. E Yeshua faz o quê? Ele dá uma ordem, espírito mudo, sai. E o espírito saiu. Porque às vezes, por que que às vezes você dá um comando para o demônio e ele não sai? Vou explicar aqui agora. Tem traduções que vão dizer, igual tinha um senhor que chegava nas casas de recuperação, até os pastores caíam endemoniados. Eu gostava de falar com ele. Ele era um desses bem simples. A mulher dele falava assim: tem que ter confecção, tem que ter confecção. O demônio gadernal e não sei o quê. E a gente ria muito disso, mas esse povo tinha uma unção muito grande. A gente pregava sempre na igreja deles e eles sempre chamavam a gente de volta para pregar lá, porque a gente também sempre viveu muito nas unção da vida aí.
E ele era aquele cara que chegava lá, só de chegar lá, o povo já ia caindo endemoniado, e ele falava, sai demônio, sai demônio, sai demônio, e ficava ali, às vezes, até 3 dias, porque ele tinha muita unção, mas não tinha conhecimento. E aí chegava um ponto que ele não tinha como mais fazer nada, ele falava, eu vou embora, depois eu volto. E aí o cara ficava lá endemoniado, até o demônio resolver deixar ele por um tempo, né? Então, e por que que isso acontece? Tem traduções que vão dizer que o espírito que estava naquele menino, além de mudo, também era surdo. Então, como era um demônio mudo, surdo, não ouvia ninguém. Mas quando Yeshua fala ao demônio, ele ouve. Por quê? Aquele espírito, a regência dele, a frequência na qual ele se movia, não era aqui na Terra. Ele controlava esse espírito, né? Um espírito é o quê? É um conjunto de coisas. Não é só um ser. Um espírito pode envolver vários tronos, pode envolver vários demônios, pode envolver apenas uma mentalidade, um espírito. O espírito da coisa, a gente fala isso, espírito. Então, esse espírito estava sobre regência, ele estava regendo ele, a frequência na qual ele se movia não era aqui na Terra. Ele controlava o menino a partir da outra dimensão. Aqui ele não ouvia nada. Você pode gritar, você pode sacudir, você pode fazer o que você quiser, que ele não vai ouvir nada, porque ele não está aqui na Terra. A frequência com que ele se move estava na Lua. Então aqui ele não ouvia nada. E ele não ia obedecer a nada, a nenhum comando que se desse a ele. Aquele menino era, na verdade, regido por frequências dimensionais que vinham da Lua, tanto que tem texto que vai dizer que ele é escravo de Selene, Osmar ou é lunático. O termo lunático significa escravo de Selene. E Selene, no grego, a Selênio, que é comando da lua, que é Lilith. Selene, ou Selena, em grego, até botei aqui a palavra em grego, Selene, lua. No mito grego, era a personificação da lua, equivalente de Selene no mito romano, era Luna. A sepultura a sepultura, não sei o que eu quis colocar ali, que ficou só o da, eu vou corrigir. A sepultura da incredulidade, eu acho. Vou deixar só sepultura. Então, o texto vai dizer que está sob a regência da Rainha dos Céus e ela conecta com outros elementos, como outros tronos. E isso tudo era por causa da incredulidade. Um pai incrédulo, e Yeshua confronta aquilo. É tanto que Jesus vai dizer até para os discípulos: ó geração incrédula! Jesus confronta aquela incredulidade. Irmãos, cuidado com a incredulidade. Você não consegue crer, pede Espírito Santo para derramar fé. Faz incubação de fé, campanhas, propósitos. Faz pegar trechos que você não está crendo e ler ele em voz audível várias vezes, até que a sua mente ouça tanto que ela passe a acreditar. Entende? Cuidado com a incredulidade. A igreja tem um véu no seu rosto que não deixa ela perceber as verdades da revelação, mas muitas vezes se transforma numa igreja ocultista, mas não profética. E o próprio profético, muitas das vezes, tem se contaminado com esse misticismo da nova era. Por exemplo, muitas igrejas, você fala em libertação, eles não acreditam, eles estão enfeitiçados pela hipergraça.
Eles acreditam que Jesus já fez tudo e você não precisa fazer mais nada. Tudo bem, quanto à salvação, sim. Yeshua já fez tudo, nós já fomos salvos, mas até a questão da salvação, a Bíblia fala para a gente desenvolver a nossa salvação. E também, eu não acredito que a pessoa pode pecar pro resto da vida depois que ela aceitou Jesus, que ela é salva mesmo assim. Eu gostaria de acreditar, porque assim eu penso que muita gente que eu amo vai ser salvo, foi salvo, né? Quando morreu. Mas eu acho que isso não é a verdade, não. Que uma vez você aceitou Jesus, você é salvo, e não importa o que você faça, você é salvo. Não sei. A Bíblia fala para desenvolver a nossa salvação, né? Ó, geração incrédula. E aquela passagem lá do filho pródigo, quando o pai fala que o filho estava perdido. Perdido é o quê? Não sei. Só Jesus para esclarecer isso para nós. Eu prefiro me cuidar, porque a Bíblia fala assim: aquele que está de pé, cuide para não cair, né? Cuide para não perder a sua coroa. Tem várias passagens bíblicas falando para a gente ficar de pé, cuidar, né? E quando fala lá, a passagem dos talentos, que aquele que enterrou os talentos, Deus mandou que entregasse, jogasse ele no abismo. Ou seja, a pessoa pode sim perder a salvação. Eu acredito. E aí Jesus fala, né? Fala até para os discípulos, né? Ó, geração incrédula. Jesus confronta aquela incredulidade. A igreja, não a igreja em si, porque a igreja do Senhor é sagrada, e essa é espiritual, e ela vai ser restaurada, né? Jesus vai vir buscar uma noiva limpa e adornada. E eu amo a igreja do Senhor. Mas eu falo de uma igreja, religião, que tapou os olhos para a verdade. Tapou os olhos para a verdade. Se você fala em libertação para eles, eles não acreditam. Eles falam, mas Jesus já levou sobre si até as nossas enfermidades. Então, por que que a gente adoece hoje? Por que que a gente ainda tem problemas de saúde? Mesmo quando você ora, às vezes você não é curado. Então, como que é isso? Eu acredito que tem, claro, a nossa parte, né? Principalmente no quesito parar de sofrer consequências de pecado, porque isso aí Yeshua não faz por nós que temos que correr atrás. Ele já deu tudo para nós, agora nós precisamos ir atrás de receber. Para isso a gente vai precisar muitas vezes fazer sacrifício, fazer muitas coisas que vão trazer a possibilidade de tomar posse de uma coisa que Jesus conquistou para nós, que sem isso a gente não consegue. Por quê? A Bíblia também tem várias implicações, várias implicações. Se as minhas palavras, se você estiver em mim e eu em você, se as minhas palavras estiverem em vós, se tem muita coisa ali de si também, né? Então, tem muita coisa que depende de nós. A igreja, né, ela infelizmente não está, muitos não estão abertos para serem libertos. E você pode reparar que a maioria do povo de Deus vive em escassez. Por quê? Porque não tem uma vida liberada. Por que que não tem? Porque vive cheio de influências malignas de seus ancestrais e não procuram se livrar delas, né? Por causa disso. E de muito mais, né? Dos seus próprios pecados antes de converter, porque eles acham que aceitou Jesus, morreu tudo e fez uma criatura nova. Tudo bem se você fez uma nova criatura no sentido de que você agora não é mais aquela pessoa e você não vai mais pecar. Mas isso não quer dizer que as consequências do que você fez antes
não venha sobre você. E o profético também, que está muito contaminado, infelizmente, né? A nova era é aquele povo que fica ali revelando seu CPF, revelando um monte de coisa que você já sabe. Deus vai revelar para você o que você não sabe, não é o que você já sabe. E para que ele vai falar o que você já sabe? Isso não é de Deus. Tem que conhecer o caráter de Deus. Deus é de pouca fala. Ele fala o tempo todo, só parar para ouvir. Mas não é conversa fiada, não. Nem é fofoca, de falar da vida dos outros, você sair falando. Não é, não é ficar revelando coisinha para brincar, nada disso. Pode até ser que um treinamento de discernimento, um treinamento para você desenvolver seus dons. Aí sim, mas aí não é nem Deus que está falando ali, é você treinando o seu espírito, né? Igual uma vez eu fiz uma aula aqui e falei para os meninos, olha, eu vou pensar aqui, vou escrever uma letra aqui, e vocês vão tentar saber qual é essa letra, vocês vão conectar comigo para vocês saberem. A Fabiana, na hora, falou rapidinho, ah, é a letra A. E era mesmo. É porque a gente se conecta, e aí a gente, ó, quando você desenvolve discernimento, você ouve o que as pessoas estão pensando. As pessoas, você está ali pregando, as pessoas estão lá pensando mal de você, você está ouvindo tudo. É muito louco essa coisa do desenvolvimento espiritual, né? Igual essa noite mesmo, eu queria orar, mas eu fui arrebatada, fui levada para o mundo espiritual. E ali eu nem sabia mais se eu estava com o meu corpo, se eu não estava com o meu corpo. E fui sendo levada, e hoje uma filha me ligou falando que no mesmo horário ela também foi arrebatada. Nós não vivemos as mesmas coisas, foi bem diferente, mas ela também foi no mesmo horário que eu, né? Muitas coisas têm acontecido assim entre eu e ela, sabe? Mesmo horário, mesma noite, eu tenho uma visão, ela também, muita coisa assim, convergência, se chama convergência profética. Precisa desenvolver isso. Eu tenho umas frequências que eu mesma fiz, que eu sou formada em música, eu entendo de frequências, e essas frequências desenvolvem muito isso. Se vocês quiserem, me pede aí depois que eu mando para vocês, tá? É só pôr para dormir e ficar ouvindo na hora de dormir. É bem relaxante. E aquilo vai trabalhar seu cérebro, sua pineal, aquelas frequências vão te elevar mais a Deus, porque é frequência do céu mesmo, frequência de Deus mesmo. Entendeu? O céu tem um som. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão perdidas, né? Achando que está no profético, mas está na nova era, praticando é, projeção espiritual. Isso é coisa de satanista, porque quando você vai, igual eu fui arrebatada hoje, eu sou arrebatada direto, é só começar a orar que se abre o mundo espiritual e eu já estou lá, não tem? Porque eu fiquei mais de um ano no ônibus buscando o Espírito Santo o tempo todo, e ele me levava. Eu nem sabia que existia isso, eu nunca pedi isso, mas ele me levava. E aí meu espírito treinou de uma forma que é só eu começar a orar que ele já me leva. Mas é ele que leva você, não é você que vai, que faz técnica disso ou daquilo, que vai. Você pode até fazer o seguinte, né? Você vai deitar bem relaxado, colocar uma adoração e começar a buscar Espírito Santo, me leva nos lugares celestiais. Eu quero ver seus anjos, me deixa ver seus anjos, me deixa ver tua glória. Você pode fazer isso, com certeza. Mas você não vai aprender técnica de desdobramento para sair do corpo. Isso é satanismo, tá? Aliás, tudo que a gente faz sem a direção do Espírito Santo não é de Deus. Então, vamos lá. Aí está contaminado, né? Até o profético, muitas das vezes, tem que se contaminado com esse misticismo da nova era, mas nós precisamos discernir que isso é uma trama inteligente da terra para que as pessoas fiquem presas no engano
Então, a pessoa não, às vezes a pessoa diz, eu não consigo acreditar em algo que é genuíno, por exemplo, isso aí, né, da pessoa ser arrebatada pelo Espírito Santo e ver o céu, ver o chão de cristal líquido, ver as flores lá no céu, como eu já vi tanta coisa, os anjos com aquelas roupas mais maravilhosas, pedras preciosas, as coisas de ouro, tanta coisa, a sala do banquete, a sala do tesouro, as salas que tem no céu. A pessoa não acredita. Agora, se falar de demônio, ela acredita. Se falar de principado, de trono, ela quer ver. Se falar que é, um monte de coisa aí, o seu CPF é número tal, 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 aí ela começa a acreditar em você. Então, são coisas que precisam ser, sabe, avaliadas, né? Não consegue acreditar em algo que é genuíno, mas acredita em algo que é falso. Assim é a sutilidade das trevas. Então, em nome de Yeshua, que caia toda sepultura de incredulidade na vida de cada um de vocês, que por mais que as circunstâncias estejam tentando ofuscar a luz do Senhor, tentando tirar o brilho dos olhos das pessoas, não entre na sepultura da incredulidade, porque ela vai atacar 3 níveis: terra, fogo e água. E ali, cada um desses elementos tem uma tríade e seus comandos. A incredulidade tem que estar fora da nossa vida. Amém? Nós cremos em Yeshua. E nós pedimos o Espírito Santo que venha derramar fé sobremaneira. Venha derramar fé em nome de Yeshua HaMashiach. Eu peço hoje, Senhor, como Eliseu pediu ao Senhor que tirasse, que abrisse os olhos de Geazi, que ele visse o mundo espiritual. Que o Senhor possa fazer o mesmo hoje com todos esses que estão nos ouvindo no YouTube ou nessa sala, seja onde for, que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos, que o Senhor venha derramar fé sobremaneira, que a incredulidade seja destruída, que as ligaduras da vida de cada um deles com a sepultura da incredulidade seja cortada. E eu, em nome de Yeshua HaMashiach, como tua filha, como embaixadora de Yeshua na terra, sentada nos lugares celestiais, à tua direita, e em Yeshua, eu desligo a alma de cada um deles da sepultura da incredulidade, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, eu peço que o Senhor venha passar os seus rios de fogo sobre nós, que o Senhor venha lavar cada um de nós com teu rio de fogo, queimando tudo que não é teu, queimando tudo que não é teu, queimando tudo que não é teu. Cada substância maligna, cada arma, cada seta, cada flecha, cada lança, cada espada, cada machado, o que for, cada arma que possa ter sido lançada contra nós, todo este aço de guerra, sejam queimados, destruídos pelo fogo que verte do trono do Eterno e vem sobre nós, queimando tudo, em nós, em nossas casas, em nossos amados, nos nossos bens emocionais, ministeriais, espirituais, físicos, financeiros, tudo que se relaciona conosco, o fogo do Senhor vem queimando toda a frequência territorial, vem queimando toda a frequência de tronos, venha queimando, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, venha libertando o teu povo, venha dando discernimento para cada um deles e que eles me procurem para ajudar a resolver o que o Senhor trouxer à memória, à mente, o que for, Senhor. O que o Senhor quer que seja trabalhado. Eis-me aqui, Pai, para te servir, servir meus irmãos. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor,
Nós te pedimos uma proteção especial, uma armadura completa que nos guarda e nos protege de todo mal e não deixe cheiro nem rastro. Pedimos que o Senhor nos guarde novamente, nos blinde novamente com teu sangue e nos revista da tua luz a todos nós, Pai. Troca nossas armaduras, troca nossas armas, nos dê novos mantos e novos níveis em ti, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Então, vocês querem falar alguma coisa? Pode abrir a boca. Se Deus falou alguma coisa, profetiza. Abra a boca. Deixa Deus te usar. Indarebaxera kenarabashai. Fokerebashai enarabashai narabashai. Inderabasiribashai enarabashai. Fokenaienarabashai. Espírito Santo, vem se manifestar. Vem se manifestar. Nós estamos em treinamento. Pode abrir a boca se Deus falar alguma coisa, tá bom? Pode abrir a boca se Deus mandar você falar. Se Deus estiver te dando um impulso para falar, não fica tímido. Não retenha. Não resista ao Senhor. Oh, que rabacena e nará. Endarei, será que narabasai. Ena e narabasera, Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Esses dias eu estava orando de madrugada, Deus me falou que eu vou ter um neto espiritual aí, alguém dessa comunidade aí, ou vai engravidar, ou vai ter alguém da família que vai engravidar. Eu sei que a família vai aumentar, eu não sei não. E aí agora eu estava aqui orando, ele confirmou. Glória a E é Deus. uma menina. Querabaxeira, acho que você vou ter bisnetos. Oh, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. O Senhor tudo poderoso. Que era, que é, que há. Entre nós, continua entre nós. Pai, Senhor, visita cada lar, Senhor. Sim, Pai, Cada em nome lar de que Jesus. abrir a sua janela da internet para essa transmissão entrar na sua casa. Que o Senhor venha entrar em todas as áreas dessa casa, suprindo celeiros, multiplicando celeiros abundantemente mais, trazendo abundância de Canaã, trazendo prosperidade espiritual, trazendo dons, trazendo gordura da terra e orvalho do céu, a fartura que nunca vai deixar de existir, como aquela Aleluia, aleluia, e o aleluia. azeite que verteu daquela vez Glória a lá. Deus, E aleluia. enquanto não acabou as vasilhas, ele não parou de verter. Que esse mesmo azeite venha verter na casa de cada um que abre sua Senhor. porta para essa transmissão, essa ministração. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, que o mesmo, pessoalmente, possa entrar, que eles possam ter o seu Aleluia, fervor glória a Deus, fativo aleluia. ativado, que o Senhor possa ouvir, que o Senhor, eles possam sentir o seu perfume, ouvir os seus passos. Ó Senhor, faz isso, Senhor Yeshua. Entra na casa dessas pessoas que estão ouvindo. Faz elas sentirem o teu perfume. Faz elas sentirem o teu cheiro, Senhor. E faz com que eles sintam o teu amor,
Amor tão poderoso que cura todas as feridas, Pai. Aleluias, aleluias. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Amém. Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós já estamos aqui há 1h36. Alguém quer falar alguma coisa? É, foi muita. Hoje foi forte, hein, apóstola? É? Bem forte, aham. Deixa eu tirar uma pergunta aqui. Quando a senhora falou sobre a questão territorial do lugar onde você mora, né? Eu lembrei de um fato que aconteceu. Ah, aqui, esse município foi emancipado, acho que em 1995, 95, eu acho. Daí, em 96, foi a primeira campanha política da cidade, primeiro prefeito. Eu trabalhei para ele, fui candidata na primeira campanha, entendi que não era isso que o senhor queria para mim, saí fora. Ele é maçom, a esposa espírita, e na reeleição, Deus mostrou para 4 pessoas, eu fui uma delas, né? Que houve muitos sacrifícios no ponto mais alto da cidade. E um deles foi muito forte, onde a prosperidade da cidade foi entregue ao inimigo em troca da reeleição desse, desse atual prefeito na época, né? E eu trabalhei com ele, continuei trabalhando tal, mas a gente veio saber, porque a cidade, depois da reeleição dele, realmente, a cidade nunca mais progrediu, Meu Deus. não prosperou, realmente. É onde eu estou hoje, né? Onde eu cresci. Eu não nasci aqui, eu cresci aqui. E a prosperidade da cidade é amarrada. A cidade vizinha aqui já é o estado do Pará, fica a 18 quilômetros do Eliseu. Mas quando eu morei lá por 1 ano ou 2 anos, não me recordo, é, o meu pastor do ministério, né, que também era do Ministério do Itinga, Maranhão, ele fez a remissão da cidade. Lá, os pastores de lá fizeram a remissão da cidade de Dom Eliseu, né? E a cidade só cresce, só prospera, só vai para frente. E aqui a cidade de Tinga do Maranhão, que é do lado, é amarrada à prosperidade. Não vai para frente o lugar. Então, os pastores aqui não têm visão e nem interesse em fazer remissão da cidade. Eles, com quem eu já conversei, têm muito medo do principado, dos principados e potestades da cidade. Não diz que não se mete nisso, Porque não tem conhecimento. mas Você não tem conhecimento. Você não vai enfrentar principado e potestade. Você vai só renunciar e pedir perdão. E imediatamente o sangue de Yeshua vem cobrir você e sua casa. Você não vai, não é para ninguém enfrentar principado mesmo, porque ninguém tem capacidade para isso. Não pode. Você pode aí eu enfrentar percebi, uma igreja, todo mundo junto, coletivamente, corporativamente. Mesmo assim, tem que ter uma galera bem treinada. Então, uhum, o que pode fazer não é enfrentar ninguém, é renunciar e pedir perdão, só isso. foi o que eu entendi, né, nessa ministração, que nesse caso a minha responsabilidade nisso é fazer o que a senhora acabou de falar, é renunciar e pedir perdão, porque a Principalmente gente que acaba sofrendo Deus as deixou você consequências, né? saber disso, né? Você tem uma Pois é, responsabilidade. E o pois que que é. acontece? É, Então, tipo assim, as coisas aqui não fluem, inclusive para o nosso lado aqui. Não encaixa, não vai. A prosperidade da cidade é amarrada mesmo. vou te dar um exemplo. Você sabe, você viu o que que aconteceu no Haiti? O que está acontecendo no Haiti agora?
A Sim, gangue, sobre. a gangue tomou conta de tudo. Sim, O povo está fugindo de lá sim. para não morrer. Eles estão atacando até os hospitais, eles estão matando todo mundo. Acabou, o governo do país foi tomado por uma gangue, né? Inclusive, tem um amigo Meu meu que Deus. tem obra social lá, um orfanato, nem sei como é que ele está resolvendo isso. E, assim, eu fiz uma música, violoncelo e violão. Eu e Daniel apresentamos essa música lá no nosso TCC, valeu 10 pontos, e foi para o Haiti, naquela época do terremoto. Eu observo essa nação faz muitos anos. Sabe o que aconteceu lá? Foi Hum, assim, estavam muitos países investindo rios de dinheiro naquela nação, e eles estavam sim. crescendo muito. Só que aí o que aconteceu? O presidente daquela época chamou todo mundo para fazer um culto público, cada um com a sua seita, em praça pública. Nossa. E cada um, o próprio prefeito, o presidente, né? O presidente que tinha a chave da cidade fez um culto, esqueci como é que chama, né? Ecumênico? Isso. E foi e chamou todas as seitas para cada uma fazer o seu culto lá. Aí teve sacrifício humano, teve magia negra de tudo quanto é tipo, Meu teve tudo Deus. de tudo que você imaginava. O que aconteceu? Acabou. Sumiu os investidores, veio o terremoto, veio um monte de coisa. Hoje está lá o país daquele jeito, final da miséria total, está lá agora. Acabou o país, né? Está na mão de bandidos, sem lei mesmo agora. Então é muito triste isso. E se não tiver alguém para pedir perdão por essas coisas, vai piorando, 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 piorando. Entendeu? Ah, deixa eu lhe contar. Domingo, eu saí para evangelizar, né? Sozinha. Aí eu falei, eu vou subir aqui nos bairros onde eu ia há 8 anos atrás, né? Aí eu voltei, falei, vou de novo ver como é que tá depois que eu voltei, né? Aí eu fui, sempre no domingo à tarde, tem muita gente nas portas conversando, né? Cidade do interior. Aí eu fui subindo, subindo, subindo. Aí eu não fui nos bairros mais longes, porque hoje está muito perigoso, por causa da droga. Aí eu subi, à medida que eu fui subindo, eu via muitos adolescentes e jovens bêbados nas ruas, drogado. Aí eu comecei a ficar com medo, porque não tinha mais ninguém nas portas, e eu só vi uma casa que tinha 3 pessoas na porta só. E aí eu fui subindo, 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 olhando nas ruas, orando, aí parei em frente ao hospital, segui sua dica, levantei a mão, orei, né, e subi. E eu sei que eu encontrava sempre jovens com bebida na mão e subindo, e não tinha mais ninguém na rua como tinha antes. Eu falei, Jesus, o que é que está acontecendo nessa cidade? Pois é, vai só E, piorando. e infelizmente, o prefeito atual da cidade, que eu trabalhei para ele em 2016, é crente da Igreja Nova Aliança, a esposa uma profeta, que infelizmente se corromperam a tal ponto que a Câmara Municipal pediu a cassação do prefeito, que isso nunca aconteceu com os outros, que todos são corruptos mesmo, mas infelizmente esse prefeito, segundo o que eu tenho ouvido na cidade, né, escandalizou todo mundo, escandalizou a cidade, não conseguiu caçar ele, pediram a cassação à Câmara, né, por 2 vezes, porque ele conseguiu comprar uma liminar na capital com o desembargador e está governando por liminar. Ele se reelegeu, então, assim, ele escancarou a corrupção como nenhum prefeito escancarou. Ele está milionário, 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 milionário. E aí a cidade está cada dia pior, porque, inclusive, quando a esposa dele me chamou para trabalhar com a agenda dele na época, em 2016,
Eu falei para ela que eu não ia mais me envolver com campanha política, que eu tinha entendido que não era isso que Deus queria para mim. E cada campanha era uma frustração, uma decepção, porque eles não cumpriam os acordos comigo. Quando cumpria, já era bem depois. Ok, todos eles cumpriram, os anteriores. Aí eu disse que ele era a minha última tentativa. Era o último prefeito que eu ia trabalhar com ele. Ela disse: não venha de Deus, o Senhor falou comigo, tal. E eu estava precisando muito de dinheiro, que eu estava sem trabalho. Eu vim de Imperatriz para cá. Eu trabalhei 3 meses na campanha dele, eu não recebi R$ 1, ele nunca me pagou. Foi o pior prefeito que eu pude trabalhar, foi o crente, o crentão, né, com a esposa profeta. E agora eu saí da Fala como cidade, se é, voltei né? agora, Fala e como se agora, o tio do meu marido, ele tem um monte de casa que ele aluga. Ele fala que quando alguém fala que é crente, ele não aluga mais. pois é, infelizmente eu voltei agora, tem um ano, É né, e a tristeza, notícia na né? cidade, O testemunho que o povo de Deus alcançou, né? Que pois tristeza. é, fiquei muito triste, porque eu voltei há um ano para cá. E a conversa que se ouve na cidade é que o pior prefeito que essa cidade já teve se chama o crentão Lúcio Flávio. Envergonhando o nome de Deus, isso é muito triste. Você tem que se Pois é, arrepender. Depois eu tenho que pegar aquele. Eu fiquei de dar aula para vocês sobre mapeamento territorial, né? Quando eu dei aquela aula sobre Deus. linhas-leis. Mas aí tinha umas coisas mais importantes da vida pessoal. Só que acaba que é tudo importante, porque se a territorialidade influencia na vida da gente também, a gente precisa ter um mapeamento regional e se arrepender pelo que foi praticado no local. Começa por aí, que você já tem essas informações, mas depois ir cada vez mais se arrependendo, entendeu? Isso não traz retaliação, porque é o mesmo princípio do sangue nos umbrais. O anjo da morte, quando vai vir um juízo, não vai vir sobre você, porque você se arrependeu. Entende? E muito entendi, provavelmente você pode impedir um juízo sobre a cidade inteira, porque uma pessoa ali se arrependeu. Entendeu? entendi. É isso, Amém, tá? entendi. Glória a Deus, glória a Deus. Vai ver que alguém quer falar alguma coisa, né? Porque é só eu que falo. Mas se eu já dei oportunidade para todo mundo, tá todo mundo caladinho aí, ó. E a senhora tem uma pauta para arrependimento pela cidade? Não, eu tenho um guia para mapeamento para pessoas, né? Para a cidade, não. Para a cidade, eu tenho que ensinar vocês a mapear. E a pauta eu não tenho ainda, não, mas eu posso fazer. Porque Uhum. é simples, é só se arrepender mesmo. É só Senhor, fazer uma oração de arrependimento, por exemplo. Na minha cidade aqui é muita idolatria com a Aparecida. Só se fazer uma oração de arrependimento. isso, só falar, Senhor, eu me arrependo pelos pecados do povo dessa cidade. Eu te peço perdão pela ignorância deles, eu te peço perdão por tudo isso e peço que o Senhor não me deixe sofrer consequências disso. Que o sangue de Jesus venha sobre a minha casa e me proteja dessas coisas, da consequência desses pecados. Hum, Pronto, só isso. É simples, legal. Uhum, tá bom? tá bom. Vou fazer. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica Eu com amo Deus. vocês. Amém. Amém. Claudinha tá Shalom para quietinha, todos. Jurema tá quietinha. Shalom para Amém. É porque eu tô colocando o café das crianças aqui, apóstolo.
Tá bom. Mas estou prestando atenção. Amém. Eu vi que você caiu e voltou. Beleza. Saí. Fica com Deus, viu? Um beijo para Amém. todos. Tchau. Amém, professora. Tchau, Amém, pastora. Amém. fica com Deus, viu? Amém, filha. Amém. Até mais. Falhou, acho que a internet que caiu. Amém.